Salve, rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, eu não falei com vocês que eu ia voltar a nós aí de novo. Eu só tava esperando o suporte da câmera chegar, rapaziada, porque o que tava me fortalecendo aqui é meu colega, mas ele pediu o suporte de novo. Aí eu tive que comprar um no Mercado Livre. Tive que comprar um no Mercado Livre, rapaziada. Aí chegou rapidão também. Eu não gravei semana passada porque aqui tava chovendo pra caralho. 4 dias de chuva. Aí não deu pra mim gravar não. Aí só tô lançando stories lá no Instagram. Pra você que não me segue aí, ó, já vai seguindo nós aí, Dindom do Toque, lá no Instagram. Que lá eu posto vários stories lá, conversando com a rapaziadinha do Instagram lá também, né? Que não pode deixar, tipo assim, eu lanço só vídeo no YouTube, eu não posso deixar o pessoal lá do Instagram falando sozinho não, né? De fortalecer lá também. Agora, rapaziada, eu vou estar lançando os vídeos aí. Não é possível, o trânsito hoje tá desse naipe, rapaz. Achei que eu saí de casa uma hora dessa achando que o trânsito ia tá vazio, só pra mim gravar um videozinho pra vocês, pra não deixar vocês falando. Aí parece um ônibus desse aí atrapalhando o esquema todo aí. A única coisa que eu não gosto, rapaziada, é ficar atrás de ônibus. Um murrinho, olha você vê. Faz muita hora na frente da gente. Pode ver que tá vazio, rapaziada. E veio aqui só deixar o pessoal aqui e foi embora. E tá voltando de novo. E hoje, rapaziada, não dá pra mim mandar aquele videozinho de grauzinho de noite, tá ligado? Porque espera o 11. Não dá pra me mandar aquele grau de noite, porque tá inflamado, rapaziada. Aqui no Ouro Preto tá inflamado hoje. Tô vendo os stories do mano lá. Aqui tá lotado. Não precisa nem de falar, né, rapaziada? Quem que é, né? Só vou dar uma voltinha aqui mesmo, só pra gravar um videozinho pra vocês. Tô fazendo nada, vou gravar um videozinho pra rapaziada. Daquele modelo brasileiro. Era pra me estar sem retrovisor, rapaziada, mas do jeito que tá hoje aí, não dá pra andar sem retrovisor não. Hoje aí hoje tá lotado aqui na Ipom, rapaziada. Ó, aqui, modelão. Quantos minutinhos de vídeo? Você tá doido? Vou até olhar quantos minutinhos. Será que deu 10 minutos já, rapaziada? Você tá doido, hein? Comecei agora. Rapaziada,
Eu vou ficando por aqui. E amanhã eu já gravo uns videozinhos mandando aqueles graus, vocês tá ligado, né? Tamo junto, Deus abençoa a todos vocês aí. Deixa o like, fortalece aí. Salve, rapaziada. Outro dia aqui. Que ontem, rapaziada, eu achei que tinha dado 10 minutos de vídeo. Falei, ah, que isso. Mas no escuro daquele, não dava nem pra ver. Eu tava olhando aqui no retrovisor igual eu tô olhando aqui agora. Não tava dando nem pra ver não quantos minutos tava rodando aqui na câmera não. Pirei a cabeça. Aí eu parei o vídeo. E tinha dado 5 minutos, rapaziada. Agora eu tô fazendo esse vídeo aí tipo assim pra emendar no outro. E pra dar um bocado de minuto aí, né? Senão vai pouco minutinho pra você assistir. Ai, pai, para! É, rapaziada, o freio da minha moto tá grudando. Você viu como é que ela jogou? Dá uma raiva não aqui. O freio fica grudando. Ah, tá foda. De manhã cedo é ruim demais, rapaziada. Levantar. Tipo assim, eu deixo a moto esquentando 5 minutinhos, fraga. Deixa ela esquentando. Depois vem aqui pra mandar um grauzinho. Mas o ruim, que eu deixar, tipo, tomar uma chuva e molhar o freio dela, não, o freio fica uma bosta. Até que ele esquenta, presta não. Ai. Se eu comprar com a pecinha preta, não sei não onde que eu vou achar pra vender. Achar pra vender. Achar pra comprar. Vou ter que comprar ela, rapaziada. Que eu coloquei esse tanque aqui, ó. E tá faltando uma pecinha que encaixa dos dois lados assim, pra não deixar essa parte aqui da asinha aqui fica balançando ou batendo, fraga. O menino que vendeu o tanque pra mim, eu acho que ou ele esqueceu de me entregar essa parte aí, ou não tinha, né? Aí eu quero ver se eu acho pra me comprar. Se não achar, eu tô fudido. E tá parecendo que vai chover, rapaziada, olha lá. O tempo como é que tá escuro. Você tá doido? Tomara que não chove não, né? Tô gravando um vídeo pra vocês aqui, se chover aí, moia. Moia o rolê todo. Viu, rapaziada, olha o freio. Eu seguro ele vai e garra. Não tô entendendo isso aí não. Não tô entendendo, rapaziada. Eu tô empinando com a capa de chuva aqui, ó. Tá até ruim pra na hora que eu chamo, eu até encosta a bunda nela. É, rapaziada, olha como é que essa moto ficou, só. Pode falar, só. Que ela não ficou chave. A capa de chuva. Nós já anda preparado, né? Vocês estão ligados? Tá aqui na Ipom. E a traseira da bicha, como é que tá? Lá no Instagram lá, rapaziada, segue nós lá. Que não mostra tudo o dia a dia nosso aí, ó. Acabei aqui, ó. Descendo e subindo aqui, ó. Tchap, tchap. É, já era. Eu degolei essa traseira aqui, rapaziada, descendo aí, ó. Subia e descia. Meu braço até queimou de tanto ficando no sol aqui.
Mas esse dia foi doido. Se o suporte estivesse comigo pra me gravar aqui, rapaziada, nó, o vídeo ia sair maladeza. Que pareceu um maninho aí na XRE. Tava treinando aqui comigo aqui, ó. Nós tava mandando nós quebrão doido. Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É só pra mim dar uma satisfação aí mesmo, que ontem eu parei o vídeo com 5 minutinhos, rapaziada. Beleza? E eu tô querendo ir embora, sabe por quê? Parece que vai chover lá. E até chegar em casa, até que vir essa capa aqui, não adianta não, morre todo. Fica com Deus aí, rapaziada. Segue nós aí no Instagram. E aí no YouTube, deixa o like, compartilha com seus amigos aí. E comenta bastante aí, rapaziada. Sugestão de vídeo pra nós tá mandando marcha aí. Vou ver o que eu vou fazer aqui, talvez saia outro videozão aí, depois desse. Tamo junto. Deus abençoe a todos vocês aí. Tamo junto.